O Atlético Mineiro viveu uma temporada de recuperação. E no comando do Galo tem uma das poucas mulheres que vão comandar times femininos na Série A1 de 2026. E a gente conversa agora com a Fabiana Guedes, treinadora das Vingadoras. Fabi, obrigada pela participação conosco. É sempre bom a gente receber mulheres como você, mulheres que lideram, e parabenizar pelo ano do Galo sob seu comando, né? Pelo acesso da Série A1. Foi um ano desafiador, né? Você chegou em um momento delicado da equipe. Fala pra gente como é que foi essa temporada toda e, no final, a sensação do dever cumprido. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer imenso estar falando com vocês. Foi uma temporada desafiadora, assim como você falou, mas também, porém, com um objetivo alcançado. A gente tinha uma meta estabelecida desde quando eu cheguei, que era o acesso, então a gente focou totalmente no acesso, né? A gente fez pós-acesso, a gente fez um bom campeonato mineiro, mas a gente termina o ano com a sensação de dever cumprido. Fabi, prazer te receber aqui no nosso programa. Sempre bom receber treinadoras aqui no Elas com a Bola. Eu queria saber um pouquinho da sua projeção para a próxima temporada. Como é que o Atlético Mineiro tem se preparado, pensado para a próxima temporada? 2026 está aí, tem Copa do Brasil, tem o Brasileirão, o Mineiro também. Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse planejamento, que imagino que já está aí acontecendo. Sim, o planejamento já foi feito, né? A gente adiantou bastante no mercado, então a gente teve algumas jogadoras saindo, deixando o clube, e também tem bastante jogadoras entrando no clube, né? A gente fez um planejamento com foco total em consolidar o Galo na primeira divisão, então a gente está com os planejamentos adiantados, né? Tem algumas novas jogadoras chegando e também pretendemos avançar mais na Copa do Brasil. Mas o foco principal do próximo ano é consolidar o Galo na primeira divisão. Legal, Fabi. Olha, mudando um pouquinho de assunto, a gente fala muito aqui no programa sobre a importância da formação das atletas, né, da base. Agora mesmo está rolando a Copinha, a gente tem falado muito sobre isso. E o Galo, recentemente, desativou as categorias de base, né? Eu gostaria de saber se tem algum planejamento para essa retomada da base, se isso pode ser benéfico para a equipe profissional também, né? Se você puder falar um pouco sobre base para a gente. Claro, eu acho que eu tenho acompanhado a Copinha aqui um pouco de perto, né? Que eu estou em São Paulo agora. E eu acho que é fundamental a gente ter a base. Por um motivo, o time acabou caindo de divisão, então o orçamento ficou um pouco mais curto, isso acabou também afetando um pouco a base, mas a gente já tem um projeto de lei só esperando captação, né? A gente está buscando captação para a gente retomar a base no próximo ano. Então temos conversas avançadas para ter a base no próximo ano, que também a gente acha fundamental ter a base. Fabi, agora eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você encontrou no Atlético na sua chegada. Como é que estava o Atlético em relação ao ambiente, como estava em relação a realmente o andamento desse ano, como que o time pensava. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios de quando você chega para essa mudança de chave para o Atlético voltar e retornar para a Série A1, que trabalho que foi feito. O desafio maior foi a gente retomar, né? A gente só tinha um ponto dentro do campeonato e a gente precisa resgatar a confiança das jogadoras, né? Quando você faz todo um planejamento e a vitória não vem, a confiança acaba caindo, né? Então a gente tinha um elenco muito bom, porém com a confiança muito baixa. Né? Então, com a minha chegada, a gente focou bastante, né, nessa energia das meninas terem confiança em acreditar que as coisas iriam acontecer, e eu devo todo o acesso ao primeiro jogo, né? A gente teve um jogo de estreia, minha estreia diante da equipe contra o São José, que a gente aplicou uma goleada e resgatou a confiança de a maioria do elenco. A partir dali a gente determinou um foco e a gente não podia ter derrota, né? Então a gente conseguiu equilibrar entre a gente vai ter jogo difícil, vai ser difícil, a gente precisa confiar até o final e correr até o final, que a gente vai conseguir. Então acho que as atletas comprou a ideia,
né? Desde quando eu cheguei, elas acreditaram até o final, mas o essencial foi o resgate da confiança das jogadoras. Fabi, legal. Olha, eu gostaria de falar um pouco da sua carreira profissional, porque realmente a gente acompanhou o seu trabalho, o Atlético, durante o ano todo, o que você fez no clube, né, de encontrar a equipe num momento difícil, uma equipe que já estava montada sem margem para erro, acredito, né? Que não tinha espaço mais para errar. E você reergue essa equipe, você consegue trazer o torcedor para mais perto. Eu conheço a sua história como jogadora também, o futebol feminino conhece você, né? Tem uma carreira muito massa. Então, você já viveu outros trabalhos em comissão técnica, mas como técnica, como treinadora é a primeira vez. Então, eu gostaria de saber como está sendo essa nova fase para você e com tudo, né? Porque chega no Atlético fazendo um excelente trabalho, entregando ótimos resultados. Tem sido muito desafiador, né? O começo foi desafiador. Hoje a gente está um pouco mais tranquilo, como você mesmo disse, né? Eu cheguei, era um elenco que já estava pronto, né? Porém muito qualificado e também tinha trabalho anterior, né? Me deu uma base muito boa do que eles deixaram. Então a gente tinha uma base legal e a gente continuou seguindo, né? Isso me deu também um suporte muito positivo. Hoje, eu fui jogadora de futebol, né? Eu joguei desde os 15 anos, eu estou no futebol feminino. Como treinadora, é a primeira vez que eu assumo um elenco. Eu acredito que eu fiz um bom campeonato. Ainda estou com uma sensação de que a gente podia ter ido um pouquinho mais no Mineiro, assim como a gente também surpreendeu positivamente na Copa do Brasil, que a gente foi avançando até as oitavas, né? E a gente bateu de igual com o Bahia, um jogo super equilibrado, e o Bahia sendo um dos protagonistas no Brasileiro. Então isso também deu um up para a equipe, fez as meninas acreditar muito mais no trabalho. Isso me ajudou bastante. Hoje eu me sinto mais confortável, né? Hoje eu conheço mais a comissão técnica, já me deu tempo de conhecer mais a cidade também. Hoje a gente está muito mais alinhado, né? Porque a gente teve um tempo maior de trabalho, porque a gente estava correndo contra o tempo e precisando vencer. E dentro do campeonato também tinha a Copa do Brasil. Então a gente, no Mineiro, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais e agora a gente conseguiu sentar e planejar com calma o próximo ano. Então hoje eu me sinto muito mais à vontade, né? Muito mais tranquila na frente do Atlético e muito mais tranquila também na minha carreira, né? Foi o meu primeiro desafio. E eu fui muito bem, né? Acho que os resultados mostraram que eu fui muito bem, mas eu preciso prosseguir muito bem, né? E o próximo ano o desafio é maior. Então, cada dia mais é um passo de cada vez que eu falo. Pronta, preparada, eu sempre me preparei, né? Eu estive em grandes times como auxiliar, várias vezes também fui interina e fui vencedora como interina também. Isso me deu uma bagagem muito, muito grande para mim poder suportar os desafios. Então, eu me sinto pronta, me sinto mais preparada. Então, esse período desses 7 meses com esses 3 campeonatos me deixou muito mais forte e preparado para a próxima temporada. Legal, olha, eu tenho certeza que o trabalho vai continuar. A gente sempre fala que às vezes falta na modalidade profissionais que gostem do futebol feminino, que realmente façam a modalidade crescer e se desenvolver cada vez mais. E você é uma dessas profissionais. Obrigada mais uma vez, sei que você acompanha nosso programa. Sucesso, viu, para o Atlético no ano que vem, que esse trabalho seja sendo escrito. O clube também, com certeza, tem hoje um carinho diferente por vocês e eu acredito que as projeções de futuro são ótimas, viu? Obrigada, Fabi. Tudo de bom para vocês aí. Bom, muito obrigado pelo convite novamente. Tchau, tchau.